Olá, bem-vindos a mais um fantástico, eh, Divergent no seu melhor. Pois é, hum, desta vez vamos começar a trazer para português algumas, traduções do canal archaix.com. Eu acho que, é importante que a mensagem seja, distribuída, e que várias, línguas comecem a traduzir aquilo que tem sido colocado no canal do Jason Brashears. Nada melhor do que nós, Divergence, começarmos a vasculhar na imensa quantidade de info que já está no canal. Ora, com isto, nós vamos ter assim várias misturas, digamos assim, de tópicos dentro desta secção do o nosso mundo não é o que nós pensamos. E vou começar por vos trazer aqui algumas imagens de algo que é fascinante, digamos assim, para não dizer outra coisa, não é? E que tem a ver com estas construções antigas. Portanto, hum, há muito tempo atrás, antes que a história existisse, antes que a escrita fosse inventada, por assim dizer, hum, antes que o ciclo da humanidade soubesse que era um ciclo, não é? Temos aqui, há quem diga que isto foi construído com os cavalinhos e os belos dos martelos, não é? Ou aqueles instrumentos mais antigos. Mesmo que antes que a humanidade soubesse que era um ciclo, creio que a humanidade também estava longe de saber que esse ciclo iria ser reciclado. E aqui podemos ver vestígios desse ciclo. Pelo menos, no meu entender, é assim que eu observo estas estruturas do passado que ficaram, não é? Outra coisa que eu acho que é interessante é que todas estas estruturas são sinais que ficaram escritos em pedra e talvez de alguma forma nos estejam a mandar uma mensagem para que a gente volte a olhar para estas estruturas e talvez com mais atenção e irmos mais profundamente aos detalhes desta construção, não é? Porque se nós repararmos no que diz respeito à logística, quer dizer, construir algo deste género, não é? Com tanto detalhe, tanto pormenores, eu faço ideia quantas pessoas é que não foram precisas para construir, ou até mesmo em que idade é que isto foi construído, não é? Portanto, o que é certo é que estas memorabilias, como eu lhes gosto de chamar, elas estão aqui, não é? E talvez o que nós tínhamos que prestar atenção é aos pequenos detalhes, não é? Que ainda fazem parte do simulacrum.
e eu considero que estes de facto são esses mesmos detalhes. O que é certo é que, acreditem ou não, não é? Existem forças que impedem que algumas verdades apareçam e que sejam reveladas. Nós não podemos ler estudos sérios que tratem dessas questões, até porque pode-se dizer que, de certa forma, fomos privados de alguma sabedoria e insights sobre o que é a humanidade. E quais eram os mecanismos pelos quais a humanidade funcionava. Aqui nesta imagem podemos ver que esta imagem é de 1909 e são carros elétricos que estão em estações a carregar. Portanto, é uma imagem interessante, porque numa altura em que agora só se ouve falar em carros elétricos e tudo é com carros elétricos e tudo é eletrónica e tudo. Será que é novo? Aparentemente, talvez só a cara seja nova, não é? A roupita com que estão vestidos seja nova, não é? Porque já não temos esta roupita e a roupita está talvez um bocadinho mais futurista, mas possivelmente também para estas pessoas isto era o futuro. Agora resta-nos saber se isto já foi encontrado aqui, tal como os prédios que vimos anteriormente, ou se foi mesmo construído. Isto porque temos que também nos lembrar que todos os exemplos que nós ouvimos, todas as declarações que alguém nos dá, têm que ser, hoje em dia mais do que nunca, passadas por um filtro sério de análise e para que seja feita uma maior descoberta sobre o que é que realmente se está a passar e o que é que se passou. E eu digo isto porque eu achei estranho aqui, quando nós fazemos aqui um close-up a esta foto, a cara do senhor está-me assim um bocadinho pode distorcida, não sei. Não sei se isto também não poderá ser uma ilusão da AIX a tentar trazer estas fotos e a dizer que são de 1909 também para criar alguma ideia falsa, não sei, poderá ser, não é? Mas o que é certo é que ficamos assim um bocado sem perceber o que é que realmente se passou e o que é que se passa hoje em dia, não é? Porque se em 1909 já haviam carros elétricos e agora está novamente a voltar a ideia dos carros elétricos, o que é que nos foi omitido, o que é que nos foi ocultado, não é? Para só agora, nesta altura, estarmos a ter esse push de carros elétricos, solar panels, painéis solares e todas essas situações. Bom, o que é certo é que quando nós começamos a olhar para o passado e começamos a ver tal e qual como esta imagem aqui, esta imagem é uma imagem do livro do Marco Polo, das suas viagens, e foi publicada em 1298. Uou! 1298, os gajos vestiam-se bem para chuchu, já. Será que isto eram colãs? É porque não se consegue ver a diferença entre o sapatito, não é? Isto dá uma sensação de serem uns colanzitos, não é? Este aqui já se vê, não é? Tem o sapatito e tal, mas isto era uma coisa assim para a moda, não é? Fantástico. Yeah.
Portanto, aqui estamos a ver que hum, muita parte deste livro é dedicada a Tartária. E aqui temos esta imagem que é The Counting Court of Kublai Khan. Portanto, The Counting, portanto, a contagem. O que é que nós estávamos aqui a contar? Será que já estávamos aqui a contar o belo do ouro? Interessante. E quem serão estes senhores aqui? Olhem para estas caritas. Interessantes estas caritas, não é? Os narizes são um bocadinho assim para grandotes. Será que o pun é intended? Probably. Gostaria de saber o que é que o senhor estava ali a passar. Será que era um promise to pay the bearer on demand? Possivelmente. Já foi aqui que tudo começou também, 1298, sim senhora. Muito interessante. Portanto, aqui diz que na imagem são 3 bearded Tartars na Rússia, 3 homens de barba russos, a aceitar numa mesa, a aceitar o ouro. Portanto, 2 contam e o terceiro dá um papel como recibo. Lá está aqui, não é? I owe you, probably. E o que aqui diz, and what is this tale of paper money they tell you? O que é que este conto do dinheiro te diz? Será que a Catherine o introduziu? Pode ser, well. Bem. A Tartária usava paper money já no século XIII. E lá está, para que seja notado, os tártaros tinham caras muito europeias, a exceção deste daqui. Este daqui parece-me assim um bocadinho, o olhinho assim um bocadinho para o rasgadito. Mas pronto, ok, sim senhora. Move along. Vamos nos movimentando. Next. Ora, esta é outra imagem que eu acho que é interessante de se olhar para ela, até porque eu gosto de ir navegando nestas fotografias, até para perceber um bocadinho, que acaba-se por ter aqui uma sensação muito interessante quando olhamos para estas fotografias. Não que, lá está, que eu acho que lá está, não estava lá, não sei, portanto isto são só fotografias que estão na internet. Será que são verdade? Lá está, como eu disse, não sei, neste ponto em que o Jason fala variedíssimas vezes da AIX, portanto pode ser outra forma de o AI estar já a produzir, e isso também já se viu que está a produzir fotografias. Inclusivamente houve uma fotografia até que ganhou um prémio. Portanto, o fotógrafo não aceitou o prémio porque aquilo tinha sido trabalhado por AI e não tinha sido ele, mas ele até quis perceber até que ponto é que esta situação iria até que ponto é que a situação iria se desenvolver, e desenvolveu-se de uma forma em que ele está completamente contra, mas o que é certo é que cada vez mais, e acho que já há casos também em tribunal, em que 3 artistas que colocaram um processo por causa de haver imagens que o AI manipulou através dos desenhos dos próprios artistas. Portanto, aqui já conseguimos perceber que há de facto qualquer coisa. Portanto, tomem isto com uma pitada grande de sal. Nada destas imagens eu digo que sejam reais ou não, mas o que é certo é que elas andam aí a navegar na internet. Portanto, não custa nada
perceber o que é que aqui se passa. Portanto, há poucas pessoas pensam no assunto, mas é um facto que praticamente tudo o que existe neste momento apareceu mais ou menos há 200 anos. Tendo em conta que a Terra tem bilhões de anos, ou so they say. Lá está, não sabemos também. Portanto, a história não explica particularmente este incrível crescimento, e isso nós começamos a notar quando começamos a olhar para estas fotografias. Para a nossa civilização em 200 anos, o que tal facto é consideravelmente estranho. Somente no século XIX, mundialmente, foram construídos quilómetros de railroads. Railroads é carris, comboios, não sei traduzir esta parte, centenas ou thousands, será milhares de casas, vários prédios, e isto tudo aconteceu alegadamente há 100 anos. Portanto, o que é que isto nos diz? Diz que houve uma grande produção do século XIX e que estes edifícios que estão espalhados pelo mundo inteiro, parece que portanto, a arquitetura antiga, não é? Era muito boa, era muito detalhista, e que nós ainda possivelmente ou perdemos aquela tecnologia ou não temos conhecimento algum dessa mesma tecnologia, mas o que é certo é que nós, quando começamos a olhar para esta fotografia e puxá-la aqui assim um bocadinho mais para que seja vista, não é? Vemos aqui toda esta situação aqui destas ripazitas, ali umas pedritas, mas depois temos aqui estes blocos de concreto que de onde é que isto vem? Não é? Eu acho que quem percebe um bocadinho mais de construção é capaz de olhar até para isto com outros olhos, mas o que é certo é que em lado algum se vê aqui nada de onde possa, sei lá, uma fábrica destes tijolos. Não sei, só sei que eu olho para isto e isto logisticamente falha-me aqui qualquer coisa. Há aqui qualquer coisa de facto que está a falhar. Mas pronto, não é? Pode ser que eu não tenha informação suficiente ou que não haja informação suficiente, detalhista, com pormenores, como é que vá resolver todas estas questões. Não sei. Isto aqui dá uma sensação de ser tipo um daqueles coisinhos que... Mas isto é tudo madeira, tudo madeira. Por aqui estes pesos e tal. Interessante. Moving along. Ora, aqui temos outra imagem que eu acho que é particularmente interessante, que é o facto de isto é um hieróglifo sumério com um textozito, não é? Sumério. E o que é engraçado é que, como eu dizia ainda há pouco, portanto, isto foi-nos deixado, talvez, para a relatar algo que se passava naquela altura e que talvez seja a forma mais viável de nós entendermos realmente o que é que se passou e, sei lá, recorrer mais aqui que outra coisa qualquer, mas o que é certo é que
se nós formos a ver as coisas bem como elas são, em relação até às pirâmides, não é? Nós conseguimos ver que o ónus da prova de que os egípcios construíram a grande pirâmide nunca foi cumprido. Portanto, até à data de hoje, não. Mas vivemos em um mundo de educação controlada. E é isso que é publicado, não é? Portanto, segundo o Jason, ele diz que Humphreys Brewer expôs a conspiração em 1837, quando o coronel Howard Vicey forjou o cartucho de Khufu dentro da Grande Pirâmide e eles o silenciaram. Portanto, nenhum aeroglifo jamais foi encontrado dentro das pirâmides de Giza. A distância entre o Alto Egito e o Baixo Egito para o mundo antigo é vasta, várias centenas de milhas. A distância entre a Grande Pirâmide de Giza e Tebas no Alto Egito é a mesma de Jerusalém para a Babilónia. Portanto, diferença de civilizações inteiras. Antes da Segunda Guerra Mundial, os estudiosos ainda tinham permissão para publicar a verdade. Mas depois dos julgamentos de Nuremberg, a supressão mundial da história começou com uma certa raça de pessoas que assumiu o controle totalitário da indústria. I wonder who that was. I wonder who that was. Continuando. Portanto, desde as instituições que controlam as universidades, os bancos, dos bancos que as financiou e até produziu conselheiros políticos e políticos que mudaram os seus nomes para ocultar as suas identidades. Este é o mundo em que vivemos agora, onde os nossos livros publicados desde a Segunda Guerra Mundial são uma porcaria total, histórias revisionistas. Os egiptólogos afirmam que o Menes fundou o Antigo Egito, mas eles datam isso em cerca de 3100 AC, porque têm que fazê-lo. A Grande Pirâmide foi examinada cientificamente e concluída até cerca de 2800 AC. Então, os egiptólogos tiveram que adiar a cronologia, mas é mentira. O professor Vandel, em seu livro exaustivo, prova, a partir da tradução de textos e monumentos em todo o Oriente Próximo e na África, que as pirâmides de Giza já eram antigas quando Menes chegou da Suméria ao Egito, entre um povo muito primitivo por volta do 1900 AC. Os hieroglifos desenvolveram-se diretamente dos pictogramas sumérios. Portanto, aquilo que nós acabamos de ver aqui. Portanto, vamos só analisar aqui mais esta fotografiazita, não é? Que é uma fotografia interessante também, onde podemos aqui ver que temos aqui a fotografia, não é? Fotográfica. Já temos aqui estas construções também. Temos aqui isto que eu acho que é fascinante. Eu acho que isto tinha um outro propósito e não é aquele que eles querem dizer que é. Eu acho que isto captava a energia diretamente do Ether. Imensas construções já aqui nesta altura, não é? Estes prédios também fantásticos, que eu acho que isso foi tudo herdado. Já cá estava. Ou então quando nós olhamos para isto que está aqui, depois olhamos para isto que está aqui, quer dizer, é okidoki, não é? Toda esta. Depois outra coisa que eu acho engraçado aqui é que não há aqui sinais de, pelo menos também a fotografia também pode estar assim um bocadinho, mas não me parece que estas pessoas estivessem com muito frio, de facto, não.
Uhum. Interessante, muito interessante. Uhum. Ora, continuando, aqui temos outra fantástica foto, não é? Super iluminada. Olhem para isto, não é? Quantidade de luz que estas coisitas para ali tinham, não é? Faço ideia quanto é que era a fatura de luz nesta altura, não é? Será que havia? Ou será que isto era tudo captado aqui por estas coisitas maravilhosas que captavam o ITER e depois iluminavam isto tudo? I have a feeling that's what's going on here. Tenho mesmo esse feelingzito. Interessante, 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 muito interessante. Bem, continuando com a nossa leitura, vamos lá. Surpreendentemente, não citado pelo professor Vandel, mas descoberto por mim, isto no caso da tradução feita do Jason, é o facto de que a cópia do livro hebraico de Jasser, encontrada em Gaza, na Pérsia, há mais de um século, não é em Gaza, é em Ganza, na Pérsia, há mais de um século, data especificamente do início do governante Anem no Egito, cujo filho era Oswiris, em 1897 AC. Hanem é dito no texto ser da Babilônia, portanto, ele não era egípcio. Além disso, os antigos nomes semíticos estavam no reverso dos nomes arianos. No Egito, a Fênix era Nof, e a Goddess, Nith, no Egito, era na Grécia chamada de Athene. E o primeiro governante do Antigo Egito, Menes, também chamado de Mena, foi Hanem da Babilônia. Em cronologia, nomes e geografia, o livro de Jasser confirma as traduções de inscrições monumentais do professor Waddell. Vários autores observaram no século XIX que Semsurror, ou os Iluminados, era uma descrição racial de um povo de pele escura. Isso, eles se referiam a um povo de pele clara que chegou possuindo grandes conhecimentos, segredos e armas. Outra imagem fantástica, não é? Aqui temos o Arizona Republic Phoenix Sunday Morning, e isto é a agosto 28 de 1921. E o que é que nós temos aqui? Exatamente. Electricity taken from air drives automobile. Portanto, eletricidade retirada do ar faz com que o belo do carrito ande para a frente, para trás, para os lados e por aí fora. Estamos a falar em 1921. Que coisa mais fantástica, não é? E a eletricidade do ar. Muito bem. Temos depois aqui um pequeno trechozito da situação. Outra imagem fantástica. Eu adorava saber de facto para que é que isto. Qual foi a intenção de criar? O que é que isto faria naquela altura? O trabalho que isto não dá a construir, não é? É completamente surreal estes pilares todos, tudo trabalhadinho, tudo trabalhadinho. Ora, continuando, os numerosos esqueletos caucasianos encontrados nas primeiras tumbas dinásticas do Egito e da Suméria não foram motivo de controvérsia no século XIX. Para a história, precisar da função da Suméria, Egito e outras civilizações antigas e as inúmeras tradições da Melanísia, Micronísia, Polinísia, Oceânia, América do Sul e Central, Japão e China,
da fundação de religiões e civilizações por estrangeiros barbudos, de pele clara, como vimos na imagem anterior. No passado distante, que prometeu retomar a pesquisa de Thor Heyerdahl, não sei se isto está bem pronunciado, whatever, Louis Spence, Frederick Haberman, Frederick, my cousin, Ignatius Donahill e Egerton Sykes é convincente, e as suas próprias fontes o levarão a bibliotecas cheias de mais referências. Sobre Enoch, construindo a pirâmide, Enoch é uma versão judaica de Enki, copiada de textos mais antigos do Oriente Próximo por judeus na Babilónia no século V AC. Mas todos os detalhes sobre Enoch poderão ser encontrados no livro de Jasser, que tem vários capítulos sobre ele no mundo pré-diluviano. Refletem o que os antigos coptas no Egito escreveram sobre Surid, alegando que Surid construiu as grandes pirâmides de Giza. Portanto, este livro do Stanley Ledwake está repleto de materiais de origem sobre isso, citando toda a tradição Surid, que é preciso nos detalhes de Jasser. Até mesmo a referência a Surid governando 130 nomes do Egito. Jasser Enoch governou 130 reis e príncipes. Uou! This is good stuff. Yeah. Ok. Portanto, aqui temos mais uma imagem também fantástica, The Periodical Spiral of Elements, portanto, a espiral periódica dos elementos. E aqui isto é interessante de ver, porque quando vamos ver isto aqui, será que há alguma relação? Acho interessante todo este trabalhinho, tudo isto. Aqui temos outra imagem fantablástica, simplesmente fantásticas estas imagens. Esta quase que mais parece tipo a cena de um avião, não é? Será? Não sabemos o que é certo. Aqui temos outra imagem também interessante, não é? O que é que seria isto? Esta daqui já a vemos, portanto esta já está em existência. Portanto, leva-me a crer sinceramente que não há nada de novo debaixo do sol. E depois quando se olha para estes rostos não são rostos estranhos, não é? A pose deste fulano aqui também é uma pose interessante. E o que é certo é que nós andamos aqui no wheel drives new motor. My atmosphere auto runs on. Mas deve ser. Lá está a mesma coisa. Ar ou inércia, não se sabe. Mas o que é interessante, esta senhora está aqui muito contente no seu novo popó. Temos um bocadinho estranho. Veja só a foto. Quiçá. Ora, aqui temos uma foto também muito interessante, esta daqui, não é? Onde é que será que isto? Onde é que será que nós estamos aqui nesta foto? Esta foto é realmente interessante. Diz ali luvas, portanto isto será possivelmente Portugal. Pois é. Agora aqui está. Lisboa. Calçado muito interessante. Também. E temos aqui um misto. Deve ser a lavadeira de canetas. Possivelmente também, não se sabe, mas é engraçado ver estas fotos antigas. Por aqui também. Deve ser o senhor do pão. Será que é o senhor do pão? Isto deve ser o senhor do talho. Por isso é que
lá está, estes prédios todos aqui fantablásticos, não é? Quem é que construiu isto tudo? Não sabemos, de facto, não sabemos. Depois temos aqui outra que é The Evening Tribune, e depois diz Portugal, o rei de Portugal foi deserted by soldiers and Republicans overthrown the monarchy. Portanto, isto foi de outubro. Lisboa houve o Cry of the Long Live Republic. Não sabiam eles o que é que estavam a bater, mas também sair do mal para o pior, então, whatever. E agora diz aqui o Rulers, Fates Unknown. Espero que sim, que esta pode ser comigo. Eu gostei dessa leitura. Exatamente, aqui temos outubro de 1910, não é? Portanto, no The Daily News, e temos aqui London and Manchester, Thursday, October 6, de 1910. E o que é que se diz aqui? Outra vez, Portugal, a República. Onde é que está o rei Manuel? Manolito, onde é que tu andas? Portanto, muitos rumores, claro, e end of fighting. Portanto, também não houve luta nenhuma, não é? Foram lutar o quê? Não houve nada. Portanto, as loyal troops join the Republicans, as tropas leais juntam-se aos republicanos, e nesta altura também foi enviado, obviamente, claro, não é? Cruzeiros britânicos foram enviados para Lisboa. As notícias são da revelação de Portugal ter anunciado na última edição, em Manchester, está confirmada. There was heavy fighting from Monday midnight until yesterday morning. Portanto, houve uma luta tremenda desde segunda-feira, a meia-noite de segunda-feira, até ontem, neste caso, de segunda a quarta, porque aqui hoje já é terça. Ok. Sim, senhora, e o Manolito está desaparecido. Há rumores do Manolito por aí, mas não sabemos do Manolito. Manolito, olha lá para a tua carita. Portanto, about general tactic skill, they used granadas. Oh, meu Deus, eles usaram granadas. Great tactical skills. Os revolucionários mostraram grandes táticas. Eles usaram granadas de mão, barricadas foram colocadas nas ruas. Bom, temos que ir à procura destas fotos, não é? Eu acho isto interessante, interessantíssimo. Depois temos aqui também Latin Solidarity. Wow. Italian Concern. Havia uma concern. Olhem aqui, Corrupt System. Ainda continuamos. Não era só ali, não. Mas ainda continua. É assim, muito engraçado. Ora, portanto, não vamos mais longe, não é? Porque nós fomos atrás das historiografias das barricadas, não é? De 5 de outubro de 1910. Portanto, aqui era a rotunda da Avenida, não é? Não sabemos qual é a Avenida, se é a Avenida da Liberdade.
E aqui está, não é? Coisa uma linda. É muito interessante. Olhem para isto. De facto, não sei o que é isto. Isto era alguma coisa, não sei. Portanto, ora, ai tal, bora lá meter as árvores ali a fazer a barricada. Isto daqui deve ser ou um barco ou um banco de jardim também. Mas a peça fundamental para barricar é isto que estão a ouvir aqui. Esta foi a peça fundamental, mas barrica tudo é mais a mesma coisa. Ai, o que me divirto ver assim, aqui também, não é? Vamos barricar aqui, e aqui é que anda aqui. Não se percebe, mas parece que está para bancar fotografia, assim, parece-me que os cores estavam assim, ai, tal, vamos a tirar fotografias. É interessante. Mas, portanto, 5 de outubro era assim, com tudo barricado. Era a barriga da barricada. Era tudo barricado. Aqui temos mais uma fotinha também dos Portugales, não é? Muito interessante. Aqui já podemos ver os carris do elétrico. Não há aquele elétrico para a graça, não sei se sabe. Pois, sim, sabe. E temos o belo do senhor, o transportar aqui. Parece muito coelhos, possivelmente, são coelhos. Ele está super surpreendente para a foto. Não é? Mais uma foto para mais tarde de acordar. Correto. Portanto, aqui lá está outra vez The Troops, não é? A bela da cambada que meteu o rei na rua, o rei que roeu a rolha da garrafa da Rússia, e assim foram alegres e contentes. Este coitadinho já está desanimado. Deve ter pensado: olha, isto não aconteceu nada, para fim, para aqui, afinal isto é só. Não há nada, não há nada, não é? Porque esta gente depois está aqui à janela também parece irónico, não é? Não é típico português. Eu tenho pessoas que falam inclusivamente do 25 de Abril e que elas dizem que não aconteceu nada, que de facto aquilo era assim uma treteira de todo também. Mas pronto, talvez eu até trago essa pessoa aqui ao canal para nos dizer conhecimento em primeira mão do que é que realmente ela experienciou nessa altura, para nós também começarmos a perceber que o nosso mundo não é nada daquilo que parece e nós conseguimos ver aqui por estas carotas, larocas, olha para isto. Na altura devia ser a moda do bigode. Tudo bigode. Olha o bigodinho, olha o bigodinho. Tudo aqui, sim senhor, já está a meter atenção, está um bocadinho de sol, vamos meter a sombra. Olha aqui o belo do barbeiro. Sim senhora. Muito bem, isto é o quê? Yes. Aqui já conseguimos também, ok? Né? Já temos aqui os carrizinhos, prontinhos. Deixa eu passar o elétrico. E pronto, aqui chegamos a mais uma fantástica daquelas obras magníficas, não é? Que podem ser vistas em Portugal também. Olhem para isto, não é? Magnífico. Trabalho fantástico. Será que foi feito pelos portugueses? Depois não sabemos. Será que foi outra mão de obra que para aqui andou antes? É possível. É possível, sim senhora. E o que é que temos aqui? Um fio que está conectado, alguns, por aí vem. Interessante. O que é que será isto? Por que será que isto está aqui? A captar alguma coisa? Trazer alguma eletricidade? Por aí fora, ver o fiozinho, continua aí. Deve depois continuar por aqui, contínuo, ligado na centralzinha, pode, possivelmente sim. Isto é interessante, estes trabalhos aqui, muito interessantes para ver. Muito bom. Aqui também close-up, o que é que nós encontramos aqui?
Uhum. Será que isto dava? Possivelmente. Vendo isto ia durar tudo, isto passava daqui, correndo e passado, ficando todo. Isto deve-se hipótese, que lá em cima também. E por aí vai. Olhem para isto aqui. O que é isto? Isto não sei o que era, assim, isto aqui também, assim, uma força que nos estão a querer dizer que não somos. Pois é, vamos parar para o passado e de facto ver o que é que nos foi deixado. Ora, aqui temos outra imagem fantástica. O que é que aqui diz? Aqui diz-nos que é de General View of Lisbon, the capital city of Portugal. Ora, uma vista geral de Lisboa, a cidade capital de Portugal. Sério? Era isto que viam? Está aqui qualquer coisa muito estranha. Bom, esta daqui temos que conhecê-la porque ela ainda hoje lá está, não é? Portanto, se nós formos a ver, esta daqui será Praça do Comércio, não é? Aqui devíamos ter o Arco do Triunfo, não é nada, é o Arco de Lisboa. A entrada para a City será. Tenho que buscar uma daquelas fotos e também recentes e fazer a comparison. Mas, olhando bem, falta-me aqui qualquer coisa. Não falta. Deixem-me aí nos comentários a ver se vocês olham para esta foto e o que é que vos falta. Portanto, temos a Praça do Comércio, não é? Portanto, Rua Augusta, por aí fora, falta-nos aqui alguma coisa. Está aqui para estas bandas, o que é que será que aqui nos falta? Não se sabe. Ou se alguém sabe, pois olha, deixa aí o seu comment. Caixa de Cedré, qualquer coisa assim do género. Muito interessante. Está certíssimo, ok. Portanto, se isto era assim, das nuvenzitas aqui, muito interessantes também. Nuvens interessantes, interessantes. Mas pronto, esta era a general view de Lisboa. É muito, muito engraçado. Muito engraçado. O que é que nós estamos a seguir? O que é que nós estamos a seguir? Ora, depois a seguir temos novamente aqui outra foto engraçada, não é? Dos Lisboas, também, uma fotozita também engraçadita dos Lisboas. Não sabemos como é que é, não é? O que é e o que não é, mas o que é certo é que eles dizem que sim. É? Portanto, quem pintou esta fotita fantástica diz que era outra visão, uma outra perspectiva da Lisboa. Portanto, aqui esta foto será o Porto de Lisboa, reportado em 1793, que foi desenhada pelo Noel. Portanto, o Noel, se era isto que ele estava a ver, ok, em 1793, não podemos longe que não. Mas a outra foto anterior é de esta que estão aqui a ver, não é? Esta fotosita é de 1790, certo? 3 anos depois
Não sei o que é que aconteceu por aqui, por exemplo, depois. Este daqui, será que é a peça que nos falta do outro lado? Também não sei. Eu olho para isto e digo, não, espera aí. Isto é o Porto de Lisboa, 3 anos depois. Bom, alguém anda aqui a ver mal as coisas. Eu vou ficar sem luz. Isto é super interessante, não é? Não dá para perceber muito bem, mas alguma coisa da situação. E bom, fica assim, damos por terminado hoje este fantástico vídeo e pode ser que haja mais à próxima. Se vocês gostarem deste tipo de vista pelas Lisboas antigas ou pelos Portugal antigos, depois deixem-me aí, que eu vou tentar trazer mais imagens de Portugal, não é? Entretanto, esta série é mais para ir traduzindo o trabalho do Jason, e eu acho que o conteúdo que ele tem é muito interessante. E até então, obrigada por terem estado aqui e vamos ver-se por aí nos